Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é um grande prazer estar aqui nesse webinar promovido pela Nemotec e uma grande satisfação também mostrar como eu utilizo esse software fantástico, que é o Nemocast, no setup para alinhadores. Acho que muitos que estão assistindo já devem me conhecer, afinal, esse é o quarto webinar que eu estou participando, mas para quem não me conhece ainda, oi, eu sou a Andresa, sou ortodontista clínica, atendo os meus pacientes e trabalho com alinhadores, aparelhos fixos, aparelhos ortopédicos, enfim. Eu procuro abrir as gavetas no meu consultório e escolho a ferramenta ideal para cada paciente. Eu sou uma ortodontista digital e me considero uma ortodontista digital, porque hoje a maior parte da minha rotina está voltada no planejamento digital dos casos. Eu sou colaboradora da Nemo, eu comprei o software em 2018, sou mestre em ortodontia, especialista em odontopediatria, e eu dei aula na universidade aqui de Santa Catarina, mais de 11 anos. Mas em 2019 eu resolvi me desvincular da universidade para me dedicar nessa nova era da ortodontia, que é a ortodontia digital. Então eu fiz diversos cursos de capacitação de ortodontia digital e cursos também de vários sistemas de alinhadores, e hoje eu possuo todo o processo de fabricação dos alinhadores dentro da minha clínica. Também dou cursos de setup para alinhadores no Nemocast, em português e em espanhol também. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato pelo direct do meu Instagram, que eu acho que fica mais fácil a gente se comunicar. Bom, vamos ao que interessa, né? O sucesso do planejamento, o sucesso... Doutora Andressa? Agora sim, agora estamos vendo. Ok, vou começar de novo, então, para ficar tudo certinho. Só para te ajudar, eu vi que você estava falando e eu imaginei que você estava apresentando slides, tá bom? Obrigada. Ah, já sei que... Agora saiu, né? Saiu. Uhum. Eu já sei o que é. É que eu vou colocar de novo aqui. Uhum. É que quando eu saio do... Agora vai dar. Ok. Uhum. Eu não posso fechar o... Ó, eu vou colocar para o lado, vamos ver como é que fica. Ele sai, né? Se eu deixo o painelzinho de controle, se eu tiro ele do lugar, ele acaba saindo. Eu vou deixar ele ali no cantinho. Vamos ver se não vai me atrapalhar muito. Beleza. Agora vamos lá. Ó, ele sai, se eu coloco para o lado, ele sai fora. Oh, meu Deus. Mas não tem problema, vamos assim mesmo. Para a gente ele não aparece, só aparece para você. É o problema que ele tapa o slide, eu tenho medo de depois eu não conseguir mostrar as coisas que eu quero. Mas enfim, vamos começar. Então, sejam todos bem-vindos, né? Já dei bem-vindos para todos, né? E oi, eu sou a Andresa, sou ortodontista clínica, ortodontista digital e vim compartilhar um pouco com vocês a minha experiência, tá? Mas o sucesso do planejamento, o sucesso do tratamento, a chave, ela é o diagnóstico. Então, hoje eu posso dizer para vocês que com o Nemocast, nós podemos realizar um melhor diagnóstico e um melhor planejamento para os alinhadores. Nesse caso, dessa paciente que estava
em busca de melhorar o sorriso, né? Fechar o diastema, melhorar a inclinação dos dentes, que era a queixa principal dela. Então, eu fiz todo o planejamento no NemoCast e através do Nemo a gente pode orientar os modelos digitais com a face. E isso guia essa construção do sorriso, estabelecendo aí um arco ideal e faz com que a gente realize um bom setup, né? Para alcançar o resultado que a paciente desejava e o resultado que eu também desejava. Então, esse caso foi realizado todo o planejamento no NemoCast, o tratamento com alinhadores, e não foi necessário nenhum procedimento restaurador, mantendo a naturalidade do sorriso. Uma outra vantagem do NemoCast é que a gente pode incorporar a tomografia 3D e alinhar os modelos digitais e realizar a segmentação das raízes. Então, a partir do momento que a gente faz esse alinhamento dos modelos digitais e realiza a segmentação das raízes, a gente pode movimentar os dentes de uma forma mais segura, né? Observando aí todos os limites biológicos. E com certeza traz uma segurança para nós, ortodontistas, que a gente pode visualizar a posição das raízes em todos os cortes tomográficos. Então, em todos os estágios dos alinhadores, né, desde aquela posiçãozinha inicial até o final, a gente consegue visualizar essa posição dos dentes que eu estou programando. Então, não é só um filminho com a tomo, né, e sim a gente consegue fazer uma boa avaliação em todos os cortes tomográficos. Mas será que isso é tão importante assim no tratamento, no planejamento para alinhadores? Olha só esse trabalho que foi publicado agora em setembro de 2022 no America Journal, né? Os autores, eles avaliaram se tinha ou não associação da presença de decências ósseas alveolares e fenestrações em casos tratados sem extração com alinhadores Invisalign. Então, essa foi a ideia dos autores. Então, eles utilizaram um grupo de pacientes adultos com apinhamento leve a moderado, e nesse estudo, eles avaliaram a tomografia de 29 pacientes, antes e depois do tratamento. E o que eles observaram? Um aumento de decências ósseas e fenestrações nessa amostra. Claro que isso é só um trabalho, mas nos acende aí uma lâmpadazinha, né, da importância para a gente diagnosticar com uma maior segurança antes de movimentar os dentes. Principalmente em casos que os pacientes apresentam problemas periodontais, como nesse caso, né? Olha só, gente, o incisivo, ele está praticamente fora do osso alveolar. E o objetivo do tratamento desse caso é justamente devolver esse dente para dentro do envelope ósseo. Então, foi realizado o planejamento para alinhadores nesse caso, no NemoCast. Então, eu incorporei a tomografia e a planificação se tornou aí mais segura. Então, aqui no vídeo, observem, né, que a gente consegue visualizar essa simulação de tratamento e isso a gente consegue visualizar nos diversos estágios. Então, à medida que eu estou movimentando os dentes desde aquela posição inicial até o final, eu consigo visualizar essa simulação, tá? Então, isso é uma imagem super visual, né? Então, isso ajuda muito no nosso diagnóstico e no nosso planejamento. E além, né, de ser assim muito legal fazer isso, né, aumenta muito a segurança no planejamento. Como estratégia desse caso para corrigir o torque, eu adicionei Power Ridge, que formam esse par de força, né, uma por vestibular e outra
por lingual. E no setup, ele aparece como se fosse do attachments, mas na verdade, quando a gente seleciona ele como um Power Read, e quando imprimir os modelos, ele vai subtrair a malha. Então, ele vai gerar essa depressão no plástico e, consequentemente, a pressão. Esse caso, ele ainda está em andamento, mas a gente consegue observar uma melhora do periodonto, né? Nesse monitoramento ainda, apesar do caso não ter finalizado, a gente já consegue observar a melhora. Então, o objetivo desse webinar é de como planificar dos casos simples aos complexos no NemoCast. Então, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, na direita do visor tem um local para vocês digitarem, e aí no final da apresentação a gente conversa um pouco. E eu procuro responder. Então, vamos começar com um caso simples. Então, o que seria um caso simples, né? Um caso com um sinal verde, tipo, siga em frente. Eu considero um caso simples um caso como esse, uma classe 1 com apinhamento. Esse apinhamento ele pode ser leve ou moderado, mas o importante é que, para ser simples, as rotações elas estejam aí mais ou menos abaixo de 20 graus, sem que o paciente apresente um grande problema vertical. Nesse caso em especial, o paciente não apresenta um trespasse vertical ideal, né? Aqui no modelo digital, a gente consegue visualizar a sobremordida. Então, casos que têm sobremordida exagerada, que necessita aí um grande nivelamento da curva de P, não é algo fácil de tratar com a linha 2. Bom, até com aparelho fixo também, às vezes é muito difícil. Mas pacientes que apresentam sobremordida exagerada, onde a gente pode protruir, vestibularizar os incisivos, que esse é o caso, é considerado de fácil resolução. Então, vamos olhar aqui a teleradiografia, então a gente consegue ver o posicionamento dos incisivos, então está bem indicado essa correção desse apinhamento por meio aí da protrusão e vestibularização dos incisivos. A radiografia panorâmica e o modelo digital aqui, ele foi orientado de acordo com a fotografia do sorriso. Claro que aqui a sobreposição do modelo digital na fotografia, né? E claro que para essa sobreposição, né, para essa orientação do modelo, a fotografia ela é fundamental, o paciente tem que estar muito bem posicionado. E dessa maneira, então, a partir do momento que a gente faz essa sobreposição, nós vamos conseguir fazer um planejamento guiado pelo sorriso, né? Vamos construir um bom arco do sorriso. E tendo aí um melhor diagnóstico, um melhor planejamento para esse caso. Então, nesse caso, o objetivo do tratamento foi o alinhamento e o nivelamento, reduzir a sobremordida, pró-inclinar os incisivos e não intruir os incisivos superiores. Então, o planejamento, nós vamos começar a montar esse quebra-cabeça, né? De uma forma com um equilíbrio entre a oclusão, a estética, a função, ter estética, mas função também, então tudo tem que estar muito bem, com muito equilíbrio. Para fazer essa montagem, esse setup final, eu gosto muito de utilizar um arco que me ajuda a guiar no alinhamento dos dentes. Então, à medida que eu vou movendo os dentes, eu já vou pensando se esse movimento, que tipo de movimento se ele é sinérgico ou não, se essa quantidade de movimento que eu estou programando, se ela de fato ela é previsível, né? Então, à medida que eu vou movimentando os dentes, eu vou observando isso, vou conferindo a quantidade de desgaste interproximal e, além disso, né, da gente ver todos esses detalhes, o quanto vai
precisar de IPR ou não, né? Ao final, a gente vai tirar ali a gengiva, né? Eu gosto de clicar em visualização, remover a gengiva para observar bem a oclusão. Então, a posição final foi projetada, nós vamos ali para timeline. Então, vai ser necessário, essa é a sequência que foi projetada pelo software, mas vai ser necessário aí uma modificação dessa sequência que eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui há o projeto, né, a sobreposição da posição final no sorriso. Aqui, o projeto final, a posição final dos dentes nas diversas vistas. E a sobreposição do modelo inicial no final. Então, observem, né, como foi programado aqui, movimento somente nos dentes anteriores. E a partir do momento que a gente define essa posição final, é necessário a gente realizar o estagiamento. Por quê? Porque precisamos modificar essa sequência que foi criada de forma automática para criar uma sequência mais previsível. Uma das coisas fundamentais no estagiamento, que é um primeiro passo que eu procuro observar muito, é com relação à coordenação dos arcos. Os arcos, eles precisam estar coordenados. Se a gente observar aqui, nós temos um número de alinhadores, 7 alinhadores no arco superior e 13 alinhadores no arco inferior. Então, a gente tem que cuidar, porque isso pode gerar colisões interarcos, ou seja, contatos prematuros fortes que podem acabar impedindo, né, que aconteça o movimento que foi programado. Então, por isso eu costumo iniciar sempre o estagiamento para o arco que leva um maior número de alinhadores, né? E aí é importante a gente lembrar de alguns conceitos dos alinhadores. Primeiro deles, os alinhadores, eles são um sistema fechado. Então, no planejamento, é necessário a gente criar espaço para os dentes se movimentarem. Se não tem espaço, os dentes, eles podem intruir, porque já que é um sistema fechado. Então, além disso, o que nós precisamos fazer no planejamento? É aumentar a superfície de apoio no setup. Então, quanto mais plástico ao redor do dente, maior vai ser a capacidade, porque já que os alinhadores funcionam como superfícies que empurram. Então, quanto mais espaço ao redor de um dente eu tiver, quanto mais plástico a gente vai ter. E aí, a partir daí, uma maior previsibilidade. Então, a gente precisa definir a estratégia do estagiamento, né? Então, eu procuro dividir a ideia, né, em macro sequência e micro sequência. Eu procuro dividir o meu pensamento com relação ao estagiamento, de que forma eu vou trabalhar. Então, para definir essa macro sequência, a primeira coisa que eu penso, né, é se realmente eu posso movimentar todos os dentes juntos, se eu tenho ancoragem para isso. Outra coisa, se esses movimentos são sinérgicos. Nesse caso, eu tenho um movimento programado só nos dentes anteriores, certo? Então, tá tranquilo essa questão da ancoragem. O que eu quero fazer? Eu quero projetar e intruir os incisivos inferiores. Então, isso são movimentos que vão muito bem quando aplicados junto. Outra estratégia que eu pensei nesse caso foi o quê? Abrir espaço com um movimento para vestibular e só movimentar os incisivos laterais quando tivesse espaço. E cuidar com essa coordenação dos arcos para evitar contatos anteriores fortes. Então, a partir do momento que a macrosequência está definida, eu já começo a pensar na microsequência. O que seria isso? Eu observo a sequência automática do software, a timeline, e clico para ver
todos os movimentos ali de cada dente. Então, vou clicando na setinha, vou observando e clico no play e observo o vídeo. Observo se ele está, como que o software calculou isso de forma automática, como os dentes estão se movimentando. Então, eu verifico os movimentos de cada dente, verifico se esse movimento de cada dente, são movimentos sinérgicos, eu separo os movimentos antagônicos, sequencio aqueles movimentos que são stay alone, fazendo movimentos de vai e volta, quando necessário, e procuro remover as colisões interdentais transitórias. Remover colisão interdental transitória, isso aí é fundamental para o tratamento. Então, aqui a gente tem a microsequência que foi programada de forma automática pelo software. Então, se a gente observar bem, observa ali entre o 42 e o 43. Então, tem uma colisão maior durante a movimentação. E essa colisão maior, ela ocorre, uma colisão maior durante a movimentação do que no final. E isso é o que a gente chama de colisão transitória. E por isso que é fundamental a gente ajustar isso. Porque senão vai causar imprevisibilidade do sistema. Então, se dissesse assim, não, mas eu vou fazer um IPR ali. Sim, mas esse IPR, ele não pode ser maior no decorrer do tratamento do que no final, porque senão vai sobrar um diastema ali. Um outro detalhe, né, nesse estagiamento, nessa análise de microsequência que eu procuro tomar, são com os movimentos que o dente gira no seu próprio eixo, que seria aquele movimento stay alone de rotação. Então, olha só o dente 33, né? Ele tem um movimento de stay alone de vários alinhadores, né? Onde o dente só está girando no seu próprio eixo. E a gente sabe que rotação de canino não é algo fácil. Então, por isso, é importante realizar o estagiamento. Então, aqui a sequência já realizada o estagiamento, tá? Então, já foi realizada a edição da timeline. Então, observe como abre... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, a partir do momento que a gente vai editar a timeline, e a ideia, nesse caso, era o quê? Abrir espaço, então, ver que os incisivos laterais, eles começam a movimentar só depois quando já abriu espaço, eu já não tenho mais aquela colisão entre o 43 e o 42. E um outro detalhe nesse caso, olha só o canino. O que ele faz, o dente 33, né? Ele tem um movimento para vestibular, rotacionando, e depois, no final, ele lingualiza. E é isso no Nemo, de se fazer esse estagiamento, é muito fácil para a gente editar, né? E adicionar o movimento e depois retornar. Isso aí é super tranquilo de se fazer. Então, aqui vamos comparar a colisão no software quando a sequência automática e depois do caso estagiado. É isso que a gente observa, que essas colisões transitórias, elas não existem mais, né? Então, ela não está maior no decorrer da movimentação. E aqui, ao final dessa sequência de 13 alinhadores e os modelos digitais. Então, aqui as fotografias, com a correção, e agora a gente vai partir para um pequeno refinamento, para alguns ajustes. Então, foi feito um novo scan para o refinamento, a fotografia, a vista oclusal do modelo digital, e a sobreposição no NemoCast do modelo inicial e o final ali dos 13 alinhadores. E os casos moderados? Como que nós podemos trabalhar no NemoCast? Um exemplo de caso
com sinal amarelo, que seria aqueles casos onde a gente vê movimentos que são pouco previsíveis, né? Como extrusão, grandes rotações e que requerem mecânicas adicionais. Um deles é a rotação. Então, corrigir a rotação de um dente redondo não é algo fácil, né? E isso todo mundo sabe. Mas como que a gente como planeja isso no Nemocast, né? Um caso como esse, por exemplo, que eu tenho uma grande rotação do premolar. Então, além dessa grande rotação desse premolar, nós temos também ele cruzado aqui em Brode, né, por vestibular. Então, vamos para o Nemo, fizemos uma simulação, né, e essa simulação mostrou, olha só, a taxa de necessidade do giro do premolar, quase 40 graus. Isso realmente é muita coisa. Então, com alinhadores, é totalmente inviável corrigir totalmente essa rotação, somente com alinhadores. E nesse caso, nós vamos trabalhar com uma mecânica adicional. Então, vou trabalhar com binário. Então, vou colar 2 botões, um por vestibular, um outro por palatino, vou ligar uma ligadura. E, ok, vamos trabalhar dessa forma, mas como que a gente programa isso no software? Qual é a taxa de movimento por alinhador que eu devo colocar? Então, normalmente, a gente programa no Nemo uma taxa de 0,2 para os movimentos lineares, 2 graus para os movimentos angulares. Então, normalmente, o que se programaria, né, seriam 2 graus por alinhador para correção da rotação. O que a gente vê na literatura? Que rotações maiores de 15 graus, nós devemos diminuir essa taxa de rotação. Mas vamos pensar, eu vou trabalhar com elásticos, né? Fazendo um binário para correção. Mas os elásticos, eles vão trabalhar mais rápido, não é? Então, eu tenho que programar uma taxa maior. Mas o quanto maior? Vamos ver esse caso como foi programado. Então, aqui nesse caso, eu tinha uma sequência de 18 alinhadores. Se a gente observar, a maior parte dos movimentos termina bem antes. Então, para esse caso, o que eu decidi? Eu falei, vamos imprimir em etapas. Se eu não me engano, a gente imprimiu até o alinhador 8, com uma taxa um pouquinho maior do que o normal. Chegou a ficar vermelhinho ali na timeline, né? Deu 2,2 graus por alinhador. Chegando no final dessa sequência dos alinhadores, clinicamente, eu já se observava ali uma perda de tracking ali considerável ali naquele dente. Por quê? Porque o giro do pré, ele estava indo mais rápido na boca do que no setup. Então, após essa sequência, após esses alinhadores, foi realizado um novo scan, e esse foi o resultado alcançado nessa primeira etapa aí de 8 alinhadores. Aqui na imagem, o resultado final do tratamento, e na comparativa do modelo inicial e o modelo final, e a comparativa do modelo com vista oclusal. Então, assim, a minha sugestão em casos assim é imprimir em etapas e observando o andamento do caso. E isso é muito legal com os alinhadores em Office. É muito difícil a gente saber exatamente o quanto esse dente vai movimentar com a mecânica adicional. Eu acredito que se a gente colocar uma taxa muito grande por alinhador, então eu vou aumentar a taxa de movimento por alinhador, já que com os elásticos vai mais rápido.
nós já vamos acabar gerando uma desadaptação grande já no primeiro alinhador. Então, de uma maneira geral, o cuidado que a gente tem que ter com casos de grandes rotações e premolares, né? O mais importante é a gente abrir um espaço adequado, ou seja, não deixar contato com os dentes vizinhos para que o binário realmente funcione. Mas com relação aos alinhadores em office, será que a gente pode tratar casos complexos? Assim, gente, eu não tenho dúvida nenhuma da capacidade biomecânica dos alinhadores. O sistema está, assim, em constante evolução. O software evoluiu muito e está evoluindo. Então, e o nosso conhecimento, né? O conhecimento do ortodontista também. De uma forma geral, nós podemos tratar qualquer caso. A grande questão do meu ponto de vista é que casos muito complexos, eles podem ficar muito extensos. Casos extensos, com uma grande sequência de alinhadores, a gente sabe que a colaboração cai. E é isso que eu observo na minha clínica, né? Que mais ou menos aí depois de um ano de tratamento, a gente já observa que a colaboração não é mais a mesma. Então, a literatura mostra que mecânicas híbridas, elas são uma alternativa de tratamento eficaz para evitar movimentos imprevisíveis, além de reduzir significativamente o tempo total de tratamento sem aumentar o custo. Então, assim, em casos complexos, eu procuro planejar mecânicas híbridas, combinar alinhadores, mini implantes, aparelhos fixos, justamente para melhorar a eficiência e reduzir também o número de alinhadores. Vamos ver esse caso dessa minha paciente, né, que apresentava um estreitamento do sorriso, um apinhamento aí considerável no arco inferior, também um arco estreito. A relação antero-posterior dos arcos mostrava, então, uma classe 1 do lado esquerdo e uma classe 2 do lado direito. Possivelmente, né, essa classe 2, devido a essa perda coronária do primeiro molar. Então, a ideia é expandir o arco. E para definir se essa expansão ela pode ser realizada com alinhadores, ou seja, se eu posso fazer uma expansão dentro alveolar, nós vamos analisar a angulação dos dentes. Então, os dentes estão bem posicionados, eles não estão inclinados para lingual o superior. Então, nesse caso, o diagnóstico apontou uma necessidade de disjunção. Então, foi instalado o disjuntor, uma paciente jovem, então foi possível a disjunção sem apoio em mini implantes, né? Então, foi realizada a disjunção, e aqui a gente observa a abertura do diastema entre os incisivos, a expansão realizada aí quase numa condição de broge. Então, assim que a gente parou, que eu parei de ativar o disjuntor, nós realizamos um escaneamento dos dentes. E fomos aí para o Nemocast para realizar o planejamento dos alinhadores. Com o objetivo de expandir o arco inferior e alinhando os dentes no arco superior. E eu programei o quê? Manter o disjuntor em posição e utilizar os alinhadores em conjunto durante essa etapa de contenção da disjunção. Então, foi programada uma sequência de 9 alinhadores. Aqui, no dia da instalação dos alinhadores, eu fiz um recorte nos premolares da haste do disjuntor, mantendo só no molar. Em vista frontal e no monitoramento do tratamento aqui depois de 4 meses. 4 meses não, 4 alinhadores. Então, o resultado ao final de 6 meses de tratamento, no dia que foi removido o disjuntor,
e o resultado aqui no sorriso da paciente. Então, a partir daí, voltei ao Nemocast com um novo escaneamento para uma nova sequência de alinhadores. Aqui o resultado obtido ainda em andamento, né? Olha só a classe 2 como já foi corrigida e as fotos comparativas. A mecânica híbrida, então, possibilitou uma melhor previsibilidade, né? E além de uma redução no número de alinhadores e, consequentemente, uma diminuição no custo do tratamento. Então, falando ainda em casos complexos, um outro caso que eu considero difícil é a mordida profunda. Nivelar a curva de SPE por meio da intrusão pura não é algo fácil de se realizar com alinhadores. Bom, esse é um dos problemas ortodônticos que é difícil até mesmo com um aparelho fixo, né? Observem esse caso aqui, o quanto de sobremordida. Então, a literatura mostra que problemas verticais com mais de 2, 3 milímetros, sem possibilidade de projeção, é considerado muito complexo para alinhadores. Então, nesse caso, olha esse caso, quanto a gente precisa nivelar essa curva DSP. O estagiamento desses casos, ele é fundamental. Então, no software, a gente tem que programar, primeiro, intruir caninos e depois intruir os incisivos. No Nemocast, ao contrário de outros softwares, é muito fácil estagiar. Olha só, a gente só arrasta, tá? Então, pode clicar no Ctrl, porque daí todos os movimentos programados para aquele dente eu consigo arrastar em conjunto. Então, aqui eu estou separando os movimentos dos incisivos dos caninos. Então, primeiro programa a intrusão do canino e depois dos incisivos. Só que isso acaba levando um maior número de alinhadores. No início eu tinha ali 13 alinhadores. À medida que eu faço o estagiamento, vamos voltar aqui, ó, acaba dando 23 se eu vou fazer o estagiamento. Nesses casos, uma alternativa é o quê? É utilizar a ancoragem esquelética, justamente para melhorar a previsibilidade dos caninos, tá? A previsibilidade da intrusão. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu programei 2 mini implantes na região anterior, entre o lateral e o canino. Programei no Nemo o movimento tudo junto, canino e incisivos. E adicionei elásticos ligando com o recorte dos dentes até o mini implante. Então, o fato da gente não estagiar caninos e incisivos e programar tudo junto no software, foi possível diminuir o número de alinhadores. Então, aqui os mini implantes instalados, eu iniciei os elásticos com um recortezinho pela lingual e depois eu modifiquei um pouquinho isso e coloquei um botão no canino e fiz um recorte no dente 33. E aqui o resultado após os 13 alinhadores. Então, percebam o quanto nivelou a curva de SPE. Então, aqui a comparativa dos modelos iniciais e os modelos finais. E a sobreposição
desses modelos que foi realizada no NemoCast. Então, para finalizar, eu vou mostrar um último caso, que um dos objetivos do tratamento dessa paciente era melhorar a curvatura do sorriso. Não só dela, mas meu objetivo também. Então, em uma vista mais aproximada, a gente consegue observar aí, ó, realmente esse desnivelamento. Ela apresentava uma maloclusão de classe 1, com desvio da linha média. Nas fotografias oclusais, a gente consegue observar o apinhamento, né, nos incisivos, mas olha só o pré-molar inferior, o 34. Muito difícil, né? Então, totalmente imprevisível de se conseguir alinhar esse dente somente com alinhadores. Mas ok, vamos no NemoCast fazer o planejamento. Então, aqui o modelo digital, a posição final. Então, essa posição final determinada, mais com o intuito de diagnóstico, né, para ver o quanto se precisaria movimentar esses dentes para uma posição ideal. E quando a gente observa a tabela de movimentos programados, o que a gente vê, né? Olha só a quantidade de tip do dente 34, mais de 16 graus, né? Realmente isso não vai ser, não se consegue corrigir com alinhadores, porque seria um movimento radicular. Um outro movimento difícil para esse caso, que eu considerei, foi a intrusão do lado esquerdo superior. Aqui a sequência programada, uma sequência não tão previsível, porém a ideia foi utilizar a ancoragem esquelética para auxiliar na intrusão. Então, trabalhei dessa forma, com os alinhadores, e posicionei 2 mini implantes, sendo um por vestibular, outro por palatino, e os elásticos por cima dos alinhadores, desde o início do tratamento. E no arco inferior, o setup também não tão previsível, por causa daquele grande movimento radicular do pré, e o planejamento no arco inferior também era trabalhar com mecânica adicional para conseguir o resultado. Então, eu trabalhei com alguns acessórios colados, algumas mecânicas, e a mecânica adicional com elástico do botão até o mini implante foi o que mais funcionou. Então, primeiro eu colei o botão na vestibular, mas o que funcionou melhor foi quando eu colei o botão na lingual do pré-molar até o mini implante da vestibular. Então, ele fez esse movimento que eu queria, que verticalizar esse dente. Aqui a sobreposição desses, aqui a comparativa, né, dos modelos inicial e o scan de refinamento. Percebem como melhorou já essa curvatura do arco, esse nivelamento do arco. Na sobreposição, olha só que legal. Quando a gente sobrepõe no Nemo, a gente consegue deixar uma malha com transparência, e aqui eu botei o modelo inicial com transparência. Observem como intruiu ali o canino e premolar, de acordo com o que foi programado inicialmente. Então, com a mecânica adicional, a gente conseguiu chegar naquela intrusão programada. E aqui o resultado no sorriso, a melhora na curvatura, que era um desejo tanto da paciente quanto meu. Ela ainda vai fazer a substituição das restaurações, mas o nosso objetivo principal conseguimos chegar. A oclusão ao final,
e a foto comparativa inicial e final. Então, observem ali a melhora do posicionamento do premolar. Então, antes da gente abrir para as perguntas, eu queria deixar como mensagem essa palavrinha, né, que tanto nós temos falado ultimamente, que é a previsibilidade, que é o que nós, ortodontistas, queremos, né? Um mar bem calmo, assim, para navegar. Então, um caso bem diagnosticado, bem indicado e, principalmente, planejado de uma forma segura, com conhecimento biomecânico, estabelecendo os vetores de força de uma maneira correta e com uma boa ferramenta de trabalho. E, para mim, essa boa ferramenta de trabalho é o NemoCast. Eu gostaria de agradecer, em especial a Solônia pelo convite e a toda a equipe da Nemotec. Acho que é isso aí. Gostaria de agradecer a todos pela participação e até um outro webinar. Me coloco à disposição, se caso quiserem tirar mais alguma dúvida, podem entrar em contato pelo meu Instagram. Obrigada.